Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Primeira Fila. Eu sou o Kevin Nicolas e em clima de Halloween falaremos do circuito amaldiçoado de algumas lendas da Fórmula 1. Como tá escrito aqui no quadro, a Kryptonita dos pilotos. Cara, aquele circuito em que o piloto não conseguia resultado de jeito nenhum e que algumas vezes foi palco de traumas. Mas antes, alguns critérios. Tem que ser um circuito em que o piloto teve um desempenho constantemente ruim ou teve muitos momentos dramáticos, ou até os dois. E só falarei de lendas, caras que foram campeões, caras grandes. Então, por exemplo, o Rubinho em Interlagos, o Leclerc em Mônaco não estarão aqui. Mas caberia num vídeo de maldições das corridas em casa, hein? É interessante. Mas é isso, não tem muito o que falar, então sem mais enrolações, vocês já sabem, bora para o vídeo. A gente já começa a lista nos anos 60 e 70 com o tricampeão mundial que muita gente até esquece, Jack Stewart. E assim, ele ali no final dos anos 60, começo dos anos 70, quando não era campeão, era vice, lutava pelo título, sempre ia bem. Mas tinha um circuito em específico que o Jack Stewart não conseguia resultado de jeito nenhum: México. Autódromo Hermanos Rodrigues. Que não era Hermanos Rodrigues na época, era Ciudad Deportiva Magdalena Michuca. Não, porque você tá rindo. Eu não tô rindo. Mas enfim, Jack Stewart disputou 6 provas no México, 6 corridas, que pra época era até bastante. O circuito que ele mais andou, pra você ter uma ideia, foi Monza e Watkins Glen com 9 corridas. E ele teve o total de 0 vitórias, 0 poles, 0 voltas mais rápidas e 0 pódios. Zerado. Medíocre. Das 6 corridas ele ficou fora de 4, 3 por quebras e 1 por acidente. E a melhor colocação foi um 4º lugar em 69, que foi a única prova em que ele pontuou. Realmente aqui não precisa de palavras, o México era a kryptonita de Stewart. Chegamos em um daqueles do comeram pão que o diabo amassou dentro de casa. Sim, estou falando de Niki Lauda, o grande Niki Lauda na Áustria. Dentro de casa, Lauda teve esses números: 12 GPs disputados, 1 vitória. Sim, ele chegou a vencer lá. E só foi ao pódio 2 vezes. 2 pódios em 12 corridas em casa. Aí não. Detalhe, com 3 poles conquistadas, mas sem nunca ter vencido largando na pole lá. A sua vitória só veio em 84 pela McLaren. Ou seja, no seu domínio na Ferrari ele não venceu. Foram 6 abandonos, em 76 ele nem correu pelo acidente em Nürburgring. Teve aquela prova vergonhosa na chuva em 75. Enfim, dentro de casa, Lauda não tinha sorte mesmo. Chegamos em um dos mais óbvios dessa lista, Nelson Piquet em Mônaco. Até porque uma vez Piquet disse o seguinte: correr em Mônaco é como andar de bicicleta dentro de casa. Em Monte Carlo, Nelson Piquet disputou 13 corridas com 1 pole conquistada, não sei como porque ele odiava Mônaco, e somente 3 pódios com 0 vitórias. E um total de 9 abandonos em 13 corridas. 9 abandonos. Tudo isso? Inclusive um feião em 85 e um quando poderia vencer em 81, mas bateu ao passar o retardatário. Ou seja, até quando ia bem ele não conseguia. Em 86, por exemplo, ele com aquela ótima Williams largou de 11º e nem pontuou. Não tem como, o Piquet não gostava mesmo de Mônaco. Ele não andava bem e era uma pista que não lhe dava sorte. Beleza, vou ser sincero com vocês, eu tive que forçar muito pra colocar o Prost aqui, porque ele foi regular em praticamente todos os circuitos que ele andou, na maioria ele venceu, mas tem uns que ele nunca conquistou uma vitória: Brands Hatch, Suzuka, Detroit e Hungaroring. E eu escolhi a Hungria porque ele andou lá 7 vezes com carros como MP4/4, MP4/5, aquela Williams 93 e não ganhou e só pegou 2 pódios. Logo no primeiro GP em 86 ele teve que abandonar. Nos 2 anos de rivalidade dele com Senna na McLaren com aqueles carros absurdos, ele foi segundo em 88 e ficou fora do pódio em 89. Depois ele ainda teve 2 quebras em 90 e 91 e largaria na pole em 93. E aí você pensa, agora vai, mas o carro dele ficou na volta de apresentação, ele teve que largar do fundão e nem pontuou. Então, cara, apesar de ser meio forçado aqui, Hungaroring era uma certa maldiçãozinha no professor.
Vamos agora com o outro brasileiro, Ayrton Senna, que assim como o Prost andava bem praticamente toda a pista, mas tinha uma em que ele era amaldiçoado de um jeito, cara. Jacarepaguá. No Rio de Janeiro, Ayrton Senna disputou 6 GPs e nunca venceu. Nunca venceu. E detalhe, ele só foi ao pódio em uma corrida, aquela dobradinha de 86. Na primeira corrida lá em 84, que foi a estreia dele na Fórmula 1, quebra. Em 85, quebra de novo. Em 87, quebra de novo. Em 88 ele largou da pole, mas ficou antes da largada. Teve que trocar o carro, que era ilegal, mas estava se recuperando, teve problemas no pit stop e depois foi desclassificado. Tudo eu. E por fim, em 89, ele largando da pole, bateu e terminou somente em 11º. Enfim, Jacarepaguá era um palco em que acontecia de tudo com Ayrton Senna. Assim, rapaziada, o Schumacher era brabo, foi por muito tempo o piloto com mais vitórias em circuitos diferentes, 23 no total, mas tinha um que era a criptonita dele. Singapura. Aí você fala, pô, Kevin, mas ele já tava velho, na Mercedes ainda. Então, gente, é que assim, o Schumacher em Singapura virava o Prime Maldonado, o Maldonado no auge. Ele disputou 3 provas em Singapura sem pontuar e abandonou 2. Em 2010 ele largou de 9º, tomou uma do Kobayashi, depois descontou com uma barbeiragem com o Heidfeld e terminou somente em 13º. Em 2011 ele simplesmente pega voo ao bater no Pérez. Cara, que isso? Aí você pergunta, e 2012? Ele atropela o Jean-Eric Vergne em outra barbeiragem. Em 3 corridas, ele bateu nas 3. Aí não dá, por mais que fosse velho, não tem jeito, era amaldiçoado. Fernando Alonso das Astúrias é simplesmente dos melhores pilotos de sua geração. Completamente adaptável às condições em que ele corria, não tinha tempo ruim, mas em Spa acontecia cada coisa que, meu Deus. Para começar, ele correu em Spa 18 vezes. Anote aí, 18 vezes. E nunca venceu. Tá brincando comigo, pegadinho? E só conquistou 3 pódios. E estamos falando do Alonso em Spa. Mas aí vem o que importa, a maldição de verdade, porque é complicado. Em 2004 ele estava liderando lá, mas rodou 2 vezes e abandonou. Em 2010, lutando pelo título, ele toma uma porrada do Rubinho na primeira volta. E depois bate sozinho no fim da corrida, quando era o 8º, e esses pontos fizeram muita falta. Em 2012 aconteceu aquilo que os torcedores do Alonso nem gostam de lembrar. Em 2018 ele foi tocado e simplesmente voou. Em 2022 ele fez o Hamilton voar. Nesse ano ele bateu na sprint apesar da P5 na corrida. E enfim é uma sucessão de azares para o Alonso em Spa, incluindo 2 momentos que tiraram dele o tricampeonato mundial. É, pobre almoço. Com Hamilton fiquei entre 2, Malásia e Áustria, e no fim escolhi Sepang. Bem, tanto em Sepang quanto no Red Bull Ring, Hamilton venceu somente uma vez. Mas é que na Malásia alguns momentos traumáticos aconteceram, como por exemplo teve a prova de 2008 que ele largou somente de 9º após atrapalhar o Heidfeld no quali, que fez ele terminar somente em 5º. O GP da Malásia de 2010 em que ele ficou no Q1, após uma cagada monstra da McLaren na chuva, a prova de 2012 em que a McLaren tira uma vitória dele com um pit stop horroroso de 9 segundos. E é claro, Hamilton, o motor foi-se embora. Hamilton, o motor foi-se embora! Ele é o piloto que mais venceu em circuitos diferentes, mas tem uns que não tem jeito. Eita, que essa vai doer, cara. Ai, meu Deus. Vontade de chorar e morrer. Sebastian Vettel em Hockenheim, mais um daqueles amaldiçoados dentro de casa. Mas o Vettel venceu em Nürburgring pelo menos. Só que em Hockenheim, pertinho da cidade natal dele, o azar era gigantesco. Foram 7 corridas em Hockenheim com 0 vitórias e somente 2 pódios. A primeira corrida dele em 2008 de Toro Rosso foi boa, mas aí vem 2010 largando da pole em que ele perdeu a P1 e a P2 na largada e terminou em 3º numa corrida apagada. 2012 em que ele chega em 2º, mas é punido após a corrida por passar o Button fora da pista e cai para 5º. 2016 que a Ferrari decide tentar um undercut estando 8 segundos atrás do Verstappen. Boa Ferrari. E aquilo, né? Que eu nem vou comentar aqui. Aquele ano lá.
A redenção veio em 2019, largando de último e chegando em segundo. Porém, é uma pista amaldiçoada para ele, bem amaldiçoada. Agora chegamos com o cara do momento, que já podemos chamar de lenda da Fórmula 1, né? Max Verstappen. Do Verstappen vocês sabem até qual é, né? Até porque apareceu na transição. Se trata da única prova em que a Red Bull não venceu esse ano, Singapura. Outra em Singapura. Vamos lá para os números. Verstappen disputou 7 GPs em Singapura com 0 vitórias e somente 2 pódios. Um em 2018 e outro em 2019. Mas aí vem os reveses. Em 2022, quando ele tinha 5 vitórias seguidas, estava voando imparável, chegou em Singapura, ele perdeu a pole, foi somente o 7º na talvez pior corrida de sua carreira. Em 2023, após o Verstappen vencer 10 corridas seguidas, quebrar o recorde do Vettel, o holandês ficou no Q2 e foi somente o 5º. Isso fora 2018, em que ele fez uma volta surreal no Q3, mas não pegou a pole porque o Hamilton fez uma volta de outro planeta mais absurda ainda. E, enfim, uma sequência de má sorte para o Verstappen, onde nem com dominante RB19 ele venceu em Singapura. E assim encerramos a lista do circuito amaldiçoado da criptonita de algumas lendas da Fórmula 1. Se faltou algum, coloque aqui nos comentários, concorde, discorde, sempre com respeito. E é isso, tamo junto, rapaziada. Uou! É isso, gente. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, clique no gostei e espalhe esse vídeo aí com a galera. Não se esqueça de seguir no Instagram, @primeirafilaf1, de entrar no nosso Discord, de me seguir no Twitter, /x, @kevnicolas_pf1. Os links estão na descrição. E é claro, agradecer aos membros que estão aparecendo aqui na tela. Muito obrigado aí a todos vocês, aqui o coraçãozinho é nóis. Muito obrigado aí a todos os membros que apoiam o canal, mesmo sem receber aí muita coisa em troca, né? Eu não faço muita coisa no clube de membros, mas tamo junto, cara. Se quiser virar, tem o botãozinho aqui embaixo. Se não quiser, tá show também. E manda também sugestões aqui nos comentários, o espaço está sempre aberto. E é isso, gente. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui. E falou!